Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Aqui fala a missão dos 12. Aqui Jesus está enviando os 12 apóstolos para pregar o Evangelho. E sabemos que o cristão verdadeiro é aquele que obedece à doutrina dos 12 apóstolos. E olha o que Jesus disse para os 12 apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus dizendo, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Então o evangelho é pregar de graça. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem alparga e nem bordão. Digno é o operário do seu alimento. Então não é para você juntar riqueza nenhuma. E digno é o operário do seu alimento. O salário que Jesus fala aqui é o arroz com feijão. Aí quando você vai no Evangelho de Lucas, capítulo 10, aqui Jesus está enviando 70 discípulos. E olha o que ele diz, Lucas 10, versículo 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Então, o salário que Jesus disse que o obreiro é digno é o pão de cada dia, o almoço, a janta, entendeu? Então, todo pastor, cantor, pregador que cobra para pregar o evangelho é falso, é mercenário, é Satanás. Então a doutrina de Cristo não é para você cobrar nada, a doutrina de Cristo não é para você ficar juntando tesouro, e isso é para o cristão verdadeiro. Todo aquele que faz ao contrário disso é falso, irmão. Aí quando você vai no livro de Atos, capítulo 3, versículo 23. Aqui está falando de Jesus, E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Aqui está dizendo que todo aquele que não obedecer à doutrina de Cristo será exterminado do meio do povo. Exterminado, você entendeu o que é isso, irmão? Isso aqui está dizendo que todos esses pastores que passou a vida cobrando salário, enriquecendo de carrão nas costas da igreja e dos irmãos, está dizendo que eles morreram e eles estão exterminados espiritualmente. Entendeu? Todo pastor, todo cantor, todo pregador que cobra para pregar o evangelho, se ele não se arrepender e morrer nesse caminho, a sua alma está exterminada, porque está contra a doutrina. E quando você vai na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, lá diz assim, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então esses pastores não obedecem a doutrina de Cristo, eles não têm a Deus. São tudo falso, usando o nome de Deus. Isso é o anticristo. O anticristo usa o nome de Cristo, mas não obedece a doutrina. Todas essas igrejas que você vê hoje em dia é reino de Satanás. Cristão verdadeiro é só quem obedece a doutrina de Cristo. Mas então não pode enriquecer? Pode. Se você enriquecer com o suor do teu rosto, trabalhando honestamente, tudo bem. Agora, se você usar a igreja para ganhar dinheiro, para andar de carro, para enriquecer, você está trabalhando para Satanás. Você é um falso profeta. Livro de Atos, aqui está falando de Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar Jesus Cristo será exterminada dentre o povo. Toda alma que não obedecer a doutrina de Cristo será exterminada. Entendeu? Então todas essas igrejas, todos esses pastores que cobram, cantor que cobra, pessoas que falam em língua sem haver intérprete, tudo isso é contra a doutrina de Cristo. Essas pessoas, se morrer nesse caminho, morrem exterminadas espiritualmente. Porque Jesus, irmão, lembra que Jesus falou que ele é a serpente. E a picada da serpente é fatal. Se você não se arrepender e não pegar o soro do arrependimento, você está exterminado.